Reflexão do dia 16 de maio de 2024. Sétima semana da Páscoa, quinta-feira, cor litúrgica verde. Reflexão do dia é um programa diário com o objetivo de estudar a palavra de Deus, as palavras que compõem a liturgia diária. Então não é uma reflexão somente da liturgia, né? Nós não é nossa intenção ficar apegado ali à liturgia, às obrigações litúrgicas da proclamação da palavra. Nós fazemos o estudo da palavra. Por isso que no meio da interpretação, no meio da leitura da palavra, fazemos também algumas análises com o intuito de estudar a palavra de Deus. O santo do dia é o beato Vital Vladimiro Bajrak, ucraniano perseguido e morto pelos soviéticos. Nós estamos falando do século XX, início ali do século XX, na Ucrânia. O padre Vitali foi preso por agentes da NKVD, a polícia secreta, né, e política soviética, em 17 de setembro de 1945. Acusado de ter participado na aldeia de Turinka de um funeral no túmulo dos militares ucranianos do exército subversivo na visão da Rússia, em 1941. Por ter feito essa oração e participado do funeral, e nas suas homilias também ele acaba orientando o povo na fé, de testemunho e tudo mais, a polícia secreta, julgando que ele teria incentivado os subversivos, acabou prendendo ele, ficou preso e, passado um tempo, ele morre então na prisão, sendo assassinado, né? Principalmente também porque antes disso ele publicou um artigo orientando exatamente o povo à contemplação da fé e à resistência daquela política na visão da Igreja Católica na Ucrânia contra o comunismo. Então, por isso tudo, Beato Vital Vladimiro acaba então entregando a sua morte por Cristo Jesus. Beato Vital, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver que também Paulo está sendo perseguido. Toda hora ele está sendo julgado por aquilo que ele fala, por aquilo que ele faz em nome de Jesus. Para que a palavra de Deus produza em nós o efeito esperado pelo Senhor, oremos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 30, e depois passamos para o capítulo 23, versículos de 6 a 11. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Então, nós estamos aí uma acusação dos judeus ali sendo intermediado por uma autoridade romana. Então o tribuno ele quer saber por que o Paulo está sendo acusado. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte era fariseus, Paulo, muito inteligente, né, sabendo, porque os saduceus e os fariseus não se entendem também não. Eles têm uma porção de coisas mal traçadas em relação à fé. Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e sou filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Mas para que ele foi tocar nisso? Justamente a ressurreição dos mortos, que era um problema sério entre os saduceus e os fariseus. Né? Apenas falou isso, armou-se um conflito entre os fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu por completo. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, né? Enquanto os fariseus sustentam uma outra coisa. Né? Houve então
uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: não encontramos nenhum mal nesse homem, e se um espírito ou um anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais, receando que Paulo fosse despedaçado por eles. O comandante ordenou que os soldados descessem e o tirasse do meio deles, levando para um novo local lá no quartel. No dia seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Deus nos mostra nessa primeira leitura que é o próprio Senhor que vai nos assistindo, é o próprio Senhor que vai nos conduzindo. Agora, Paulo não foi livrado de nenhum sofrimento, né? A própria história, o próprio acontecimento na vida e consequência dos atos do apóstolo, na medida em que ele ia testemunhando Jesus, ele sabia, ele tinha consciência dos perigos que era testemunhar Cristo Jesus ressuscitado diante do povo judeu, diante dos fariseus, diante do povo romano, né, diante da Grécia, com seus costumes pagãos. Então, essas consequências pelos atos assumidos, Deus não intervém na história de Paulo e nem na nossa história. Mas nós sabemos que as consequências dos nossos atos nos traz também essa esperança da salvação. Não é diferente o santo de hoje, né? O santo Vital ou Vitalige, né? Foi preso pelas consequências dos seus atos. Os seus atos de fé, a fé nele produzida pela ação do Espírito Santo, pela sua devoção a Nossa Senhora, ele provocou nele atos de fé que trouxeram para ele consequências. Então, assim, realmente, o Senhor não nos protege, não abrevia os nossos sofrimentos. E o mundo rejeita a palavra de Deus. O mundo não quer Deus, não quer de jeito nenhum. Quer silenciar Deus. Aliás, quer traçar em nós o selo do mundo. Há profecias, então, que o selo do príncipe desse mundo estará na nossa testa e nas nossas mãos. Nada se poderá ser comprado ou vendido sem este selo do mundo, mas nós cristãos temos que também trazer para o mundo a marca do nosso Senhor Jesus, o nosso selo, o Espírito Santo, o batismo, que no batismo temos em nós a presença de Jesus Cristo. Então, isso que está acontecendo com Paulo. Ele está testemunhando Jesus e até entre os saduceus e os fariseus, que não se entendem por diversas outras intrigas entre si, mas agora também não se entendem nem para acusar aquele que incomoda tanto, que é Paulo, né? Então a autoridade romana, vendo isso, tira Paulo e o Senhor já tira Paulo daquele cenário e o Senhor já orienta Paulo em espírito, dizendo: preciso que você seja testemunho de mim em Roma. Nisso eu tenho imaginado que Paulo também tem pensado em Roma. Nossa, que desafio grande. Então Paulo tinha certeza, confiança, certeza, né, absoluta, que ao testemunhar em Roma, ele seria morto. Assim como Pedro foi morto, assim também Paulo teria sido morto pelas autoridades romanas, justamente por ter anunciado Jesus Cristo. Responsório. Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Então, guardai-me, Deus. Refugiado em vós, não tenho medo de anunciar Jesus para minha casa, minha família, para o mundo. Não tenho medo, porque o Senhor é a minha proteção. Evangelho está em João, capítulo 17, versículo 20 a 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: que tempo era esse? Era um tempo que estava próximo à sua morte. Ele está intercedendo pela igreja e pelos apóstolos. Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles
que vão crer em mim pela sua palavra. Ou seja, eu rogo pelos apóstolos, mas também por aqueles que vão crer em mim, pelas consequências que terão em suas vidas por crer em Jesus Cristo. Olha só os primeiros cristãos, mortos por feras, mortos entalados, mortos queimados, prensados, decapitados, família inteira destruída, porque proclamavam Jesus Cristo, o sangue dos inocentes, o sangue dos justos, o sangue dos primeiros cristãos, que são o alicerce da nossa fé. E Jesus continua a sua oração, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Mas para o mundo crer que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus que se encarnou, muito sangue foi derramado. Muito sangue foi derramado. A fé que recebemos hoje, no século XXI, é lastreado pelo sangue dos santos. Então, por isso, nós não temos direito nenhum de desviar da fé, de acrescentar atitudes modernistas, ou de que as nossas ações possam ser, de tal forma, flexibilizar a fé para trazer até nós a liberdade de pecado. De jeito nenhum. Ao contrário, nós temos um lastro de sangue de pessoas justas e santas que nos trouxeram a fé até a nós. E nisso inclui vovô, vovó, bisavô, bisavó, tataravô e tataravó. Então, essas gerações sofreram para que a gente conseguisse proclamar o nome de Jesus. E Jesus continua: eu dei-lhes a glória que tu me deste. Então, aquele que crê no Senhor Jesus tem a glória de Deus dentro de si, para que eles sejam um, como nós somos um. Esse período litúrgico da igreja, a igreja ora pela unidade dos cristãos. Né? Então, em cima daquela profecia, haverá um só pastor, um só rebanho. Então, oramos nesse período, nesta semana que antecede Pentecostes, pela unidade dos cristãos. A liturgia nos impele a isso. Então, somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes, como me amaste a mim. Então, a igreja tem esta missão de levar ao amor do Pai, a presença do Espírito Santo para os irmãos. A mãe igreja é a mãe de todas as igrejas. É aquela mãe que vê seu filho em rebeldia, querer sair de casa, como aconteceu no século XVI, com a revolta protestante. Mas é a mãe igreja que acolhe todos e compreende e aguarda, né, o retorno do seu filho. Mas é a mãe igreja que proclama e guarda e orienta para a unidade em Cristo Jesus. Pai, Jesus continua, aqueles que me destes, eu quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amastes antes da fundação do universo. Então, quem está com Cristo contemplará a glória. Em que momento nós vamos contemplar a glória? No dia da nossa morte, na nossa ressurreição. Aí sim contemplaremos a glória que me deste, porque me amastes antes da fundação do universo. Então, Jesus está lá, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança em Gênesis, lá na criação do mundo. Isso é uma prova teológica, porque o Gênesis ele é proclamado muito antes de ser escrito, né? Então, quem escreve Gênesis é Moisés, mas antes de Moisés, toda essa história era passada de pai para filho. Tudo. Então, desde a criação do mundo, Jesus está na fundação do universo. Pai justo, o mundo não te reconheceu, mas eu te conheci. E este também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo
esteja no coração de cada um deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos louvar a Jesus, bendizer o seu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, assim como os apóstolos, né, entregaram a sua vida para a proclamação do Evangelho. Assim como os primeiros cristãos também entregaram a sua vida para o anúncio de Jesus. A exemplo de Beato Vital, queremos hoje, Senhor, consagrar tudo que temos e somos ao nome de Jesus, para que na vossa presença e na ação do Espírito Santo consigamos testemunhar Jesus a partir da nossa casa, para nossos filhos, né? Para os nossos pais, para os nossos parentes e depois para o mundo, se assim vós desejar, Senhor, que façamos. Por isso tudo te louvamos e te bendizemos. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um profeta do Senhor, um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta oração, esta palavra, para que mais corações se convertam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.